Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bom dia, minha gente! Paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância, vitória para você! E se você tem sido abençoado e deseja compartilhar algo com a gente, é bem-vindo através do WhatsApp que a gente divulga aqui. Manda sua mensagem para a gente aí, que é muito bom quando você pode escrever para a gente. Escreva aí e manda sua mensagem de gratidão. Nosso WhatsApp 99615 5162 99615 5162. O código de área é o 41. Gente, eu pediria que você que quer acompanhar o Agindo Deus pelas redes sociais, tem a opção de você entrar no nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br. Aí pelo site você vai achar o Instagram, o Facebook, o canal do YouTube, as plataformas digitais, tudo pelo site. Você linka e você conecta para receber outras ministrações. Mas eu quero divulgar especificamente aqui o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Entrou no Instagram do Agindo Deus? Segue a gente lá. E se você quiser seguir o meu Instagram, Edson Nogueira, a gente está aí com ele também agora, então dê o seu apoio lá, tá certo? Porque eu coloco sempre alguns vídeos lá para abençoar você e de vez em quando faço lives também pelo Instagram, tá bom? O meu Instagram é @PREdsonNogueira, tá? Se você já segue o Agindo Deus, segue o pastor também, tá certo? Assim é bênção dobrada, né? Tá certo? Gente, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá? Tá animado aí pro final de semana? Tá chegando aí mais um final de semana, né, pessoal? O tempo tá voando, né? Estamos aí no final de semana e já quero desejar aqui em meu nome, em nome da pastora Eva, da minha querida esposa, da minha família, da nossa equipe, desejar a todos vocês um excelente final de semana. Que Jesus te abençoe, te proteja, viva a tua família, tá? Celebre a sua família, celebre a Deus, cultue ao Senhor Jesus. Então, Deus em primeiro lugar e depois a sua família, depois o seu trabalho e assim por diante, tá? Então, um abração a todos vocês. Nosso abraço ao pessoal que ouve a gente aqui em Curitiba e na região metropolitana pelo rádio, aqui pela Sara Brasil FM 107.5 de Curitiba, e você que ouve aqui também pela Sara, mas pelo site da emissora ou pelo aplicativo, né? Então pela internet a gente vai mais longe. E no nosso caso, do Agindo Deus Quem Impedirá, o que a gente prega aqui de manhã na Sara é colocado também no nosso canal no YouTube, como também nas plataformas digitais, o podcast, né? Tá certo? Fechou? Então tá bom. Eu gosto de falar essas coisas porque é o material que a gente oferece para você a ser abençoado, né? Ouvir orações. Aliás, o podcast lá acho que tem uns 300 episódios já. É coisa forte, hein? Talvez você perdeu, não pôde ouvir as nossas programações da semana, talvez você não pôde ouvir da semana passada. Olha, tudo que eu ministro aqui de manhã é colocado no podcast lá, no Spotify. Só você entrar lá no Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, podcasts, né? Então vai ter lá as nossas ministrações. Vale a pena para você que gosta do estilo aqui, da maneira que nós ensinamos aqui pelo rádio e pela internet, tá bom? Dicas do pastor Edson para você que tem sido abençoado aqui ouvindo a gente todas as manhãs. Gente, é o seguinte, vamos entrar então na palavra. Eu separei hoje aqui o seguinte: eu tenho sido, né, além de pastor, mestre, enfim, um servo de Deus, vamos assim dizer, o comunicador, né? Comunicador aqui do rádio, o comunicador para você que não conhece a gente, a nossa história. Então, na realidade, uma parte da nossa história do rádio, que agora dia 31 de dezembro de 2021, nós vamos completar 17 anos que pregamos o Evangelho pelo rádio, tá certo? Você fala, mas e a Sara Brasil? Então, aqui pela Sara, nesses 17 anos, a gente começou em janeiro de 2005 em uma determinada emissora e continuamos, e viemos aqui para a Sara Brasil também. Aqui na Sara Brasil a gente está desde, se não me engano, acho que setembro, outubro de 2018. Então aqui na Sara Brasil está em torno de 3 anos. Mas no pacote todo
é 17 anos. Mas por que eu estou falando esse histórico aqui para você que não conhece o nosso ministério? E se você conhece, você já ouviu falar sobre isso. Sabe por quê? Eu quero falar de uma pessoa maravilhosa que é o nosso Deus, o Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um ótimo comunicador. Eu estou comunicando aqui com vocês como comunicador da palavra, do rádio, ensinando. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele é um ótimo, ele é um excelente comunicador. Então, ao recebermos o Espírito de Deus em nossa vida, nossa maneira de falar muda imediatamente. Olha que lindo esse texto aqui. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Está escrito em Joel 2:28 e também em Atos 2:16 e 18. Então, meus amados e queridos, o Espírito Santo influenciou as palavras de milhares no dia de Pentecostes. Já ouviu falar? Atos 2, 3 e 4 diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quero ser profeta na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, porque ele vai te capacitar. O Espírito Santo vai te dar capacidade naquilo que você precisa. Eu creio que ainda por esses dias, sabe, aquilo que você tem lutado o ano todo, aquilo que você tem batalhado, feito a tua parte, e talvez está faltando algo, e esse algo é você se encher de Deus, se encher da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor, porque provavelmente muitos de vocês, a bênção que você está precisando virá de Deus, do poder de Deus. Então o Espírito Santo é que nos capacita. O Espírito Santo que está me inspirando aqui para falar com vocês. Claro, eu vou ministrar, eu leio a Bíblia, faço pesquisas, faço as anotações, né? Para ter aqui um roteiro, para ter aqui vamos assim dizer, para quem prega, né? Gosta de fazer um esboço de uma mensagem, tipo assim, né? Mas enfim, o Espírito Santo, ele vai abençoar ali. Você se esforça, prepara, tudo na vida assim, você tem que fazer a tua parte e Deus fará a parte dele, né? Tá entendendo? Então eu estou ministrando aqui para vocês e alguns textos eu anoto, tem outros que eu não anoto, mas quando eu vou ministrando aqui, Deus me faz lembrar de um texto que não está aqui, mas combina com o assunto, entendeu? O lance, quer dizer, o Espírito Santo é especialista, mas por que ele me fez lembrar? Porque eu li. Entendeu? Porque eu li as Escrituras, porque eu medito na palavra. Então, se você quer que o Espírito Santo te ajude, faça a tua parte. Aliás, aproveitando, né, que hoje é o último programa aqui da semana, aliás, domingo agora, nós os cristãos, né, nós comemoramos o segundo domingo, né? É isso mesmo? O segundo domingo, dia da Bíblia, né? Então, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, isso mesmo, não deixe a Bíblia apenas como um enfeite do lado da sua cama, ou na prateleira, ou em algum canto aí da sua casa, não. Leia as Escrituras, porque quem lê vai saber mais, é muito importante, tá certo? Muito bem, então outra coisa importante aqui, que o Espírito Santo, gente, ele estava em ação, sabia? Ele estava em ação quando Jesus deu ordens aos apóstolos antes de subir ao céu. Olha o que diz aqui as Escrituras: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos 1, verso 2. Então, a importância do Espírito Santo em nossa vida. Então, o Espírito Santo também, ele faz o quê? Ele influencia nossas conversas com outras pessoas. Olha o que diz Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele influencia. É tão bom, né, gente, quando a gente está num grupo de pessoas, batendo papo, conversando, e a gente saber que Deus está ali naquela conversa. E é tão gostoso o assunto, né? É tão bom, né, quando Deus faz parte ali
de nossas conversas, até uma brincadeira, um momento de descontração, e Ele está ali conosco ali. Isso é sensacional. Outra coisa interessante aqui, que às vezes você pensa assim, eu sou um pouco tímido para isso ou para aquilo, mas eu quero lhe informar que o Espírito Santo nos dá ousadia, isso mesmo, ousadia e audácia para falar com outras pessoas. Olha o que diz Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É muito importante isso aqui, porque até mesmo na pregação do Evangelho, né? Quantas pessoas até estudam a Bíblia, até pessoas investem em conhecimento, tudo isso é bom, é louvável, mas às vezes tem gente que tem muito conhecimento, tem muita letra, mas está ali faltando o poder do Espírito Santo, sabe? Ser mais ousado, ousada, corajoso, corajosa. Às vezes a pessoa tem ali a instrução da palavra na mente, mas ele não tem o poder daquela instrução. Ele até acredita no que está sendo ensinado, mas ele não teve aquela experiência de colocar em prática. Ele acredita, mas lhe falta pôr em prática. É muito importante você ter o poder do Espírito Santo. Entendeu o que Deus está falando? E para a gente entrar na conclusão aqui, tem mais uma parte que eu quero passar para você, que vai te ajudar muito a vencer. Porque o Espírito Santo, como comunicador, ele espera que prestemos atenção continuamente à sua voz. É muito importante. Olha o que diz o Salmo 95 aqui, versos 7 e 8. Parte dos versículos diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Olha que lindo isso aqui. Não endureça o coração. Olha que interessante outro aqui, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está em Apocalipse 2:7. Se você ler o capítulo 2 de Apocalipse, o verso 7, o 11, o 17, tem vários ali, ele sempre repete no final ali, naquelas cartas que foi enviado às 7 igrejas do Apocalipse, ele sempre termina assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, será que tem hora que a gente está esquecendo disso? Talvez você ouve tanta coisa, né? E de repente esquece de ouvir a voz de Deus. Esquece de ouvir a instrução que Deus está te falando. Então, valorize esse momento. E você sabe, você que está nos acompanhando aqui diariamente, eu estou muito feliz com os resultados aqui desse projeto, porque tenho recebido toda semana. Eu não menciono aqui nomes aqui, mas a gente responde. Então, todos vocês que enviam para a gente, principalmente pelo WhatsApp, né, que está ouvindo a gente e tudo mais, então nós respondemos a todos. A gente só não fala aqui, porque o tempo é curto. Se for falar aqui, aí não dá, né? Para a gente falar tudo, todos os nomes, vai que a gente esquece de alguns, mas quando você anota o nosso WhatsApp do Agindo Deus Quem Impedirá e envia, seja um pedido de oração, seja contar uma bênção, confirmando a audiência ou dizendo que está sendo abençoado, pode ter certeza, a gente sempre responde. Pode ter certeza que você que já escreveu sabe que é verdade o que eu estou falando. Então, é muito importante isso, você está ouvindo a gente, porque estamos ensinando princípios da palavra de Deus, estamos dando dicas aqui para uma vida feliz, uma vida saudável. Muito bem, outra coisa importante, quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos ensina. Diz a Bíblia: Ele lhes ensinará todas as coisas. João 14:26. É muito importante você ouvir a voz de Deus. Por isso que eu sempre fui um motivador, incentivador, encorajador, e vou continuar sendo, né, para que você leia as Escrituras, para que você não deixe a Bíblia de lado. Leia. Hoje está fácil, o ideal é ler, na minha opinião, é ler a Bíblia no papel, é ler a Bíblia também, se você tem no seu celular um aplicativo da Bíblia, também é louvável, tudo bem, maravilha. O importante é que você leia, que você medite, que você ore a Bíblia, ore a palavra, é muito importante, não é? E também que você possa então até ouvir. Hoje tem Bíblia em áudio, quer dizer,
Hoje ninguém pode dar desculpa para nada, né, pessoal? Dá para você ouvir, dá para você ler, mas eu lanço um desafio para você. Faça um propósito com Deus, né? Uma ideia aqui. Leia as Escrituras, essa de papel, isso. Eu tenho em casa várias Bíblias. Bíblias que eu utilizo para carregar comigo para pregar a palavra, outras Bíblias de estudo, elas são espessas, né? Tem comentários, então essa é de ficar em casa, né? Mas enfim, eu as tenho porque eu as consulto. Não está lá de enfeite na minha escrivaninha, não, eu tenho que ler a palavra, meditar. Então valorize, comece, viu? Não espera, tem gente que fala assim, quando começar janeiro do ano que vem, eu vou fazer um propósito de ler a Bíblia. Começa hoje, esse negócio de jogar para o ano que vem, tem coisa que não é para o ano que vem, é para começar agora mesmo, entendeu? Então, você quer ouvir a voz de Deus? Leia as Escrituras. Tem gente que fala assim, Deus, fala comigo. Não, leia o texto da Bíblia, leia Salmos, procura aí, ó. Salmo, tem 150 Salmos, né? Leia Salmo 1, 2, 3, leia, medite, leia com calma, faça um propósito com Deus cada dia, né? Da mesma forma que você me ouve aqui, você que está me ouvindo pelo rádio de segunda a sexta, que você às vezes anota alguma coisa, faça isso também, faça um propósito, né? Quem sabe é um Salmo, quem sabe é o livro de Provérbios, eu não sei, são 66 livros, medite na palavra, leia, por exemplo, os Evangelhos. Você quer ser abençoado com cura divina, com milagres? Leia os ensinamentos de Jesus, né, de Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos também, que fala dos apóstolos que curavam. É assim, esses milagres também é para acontecer no dia de hoje, né? As curas, os milagres, as maravilhas, não foi só para aquela época não, é para hoje também, né? Se você crê, amém. Se não crê, passa a crer, meu irmão. É isso aí, tome posse aí da sua bênção, da sua vitória, tá bom? Queridos, o Espírito Santo também, algo importante, gente, o Espírito Santo nos convence do pecado. Em João 16:8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem o Espírito Santo. Então a minha missão, ou a missão dos filhos e filhas de Deus, dos cristãos, é levar Jesus, é pregar, ensinando, pregando, dando bom testemunho. Mas quem vai convencer o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, não sou eu. Como eu tenho experiência pastoral de atendimento, eu me lembro uma vez uma irmã disse, pastor, olha, se o senhor for lá em casa conversar com meu marido, ele vai se converter, né? Eu falei, eu posso ir lá fazer uma visita, mas quem vai converter ele mesmo é o Espírito Santo, não vai ser eu não. Às vezes se eu for lá, eu posso espantá-lo. Né? Não que eu não queria estar lá, mas às vezes tem gente que acha, pelo fato da gente fazer amizade com alguém, e vai, né? Tem vários pontos de vista, né? Talvez você pense diferente aí, mas quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo, né? Agora é claro que a nossa parte é falar, dar um bom testemunho e assim por diante, ok? Para a gente orar nessa manhã gloriosa, é dizer o seguinte, queridos, que o Espírito Santo também, ele fala conosco a respeito das pessoas com quem devemos conversar. Olha que bacana isso, diz a Bíblia, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Atos 8:29. Quer dizer, o Espírito Santo falou para quem? Para Filipe. E naquele dia houve salvação. O Filipe ouviu a voz de Deus. Então, quando você ouve a instrução de Deus e coloca em prática, você é abençoado e aquilo que você obedeceu, aquilo que Deus mandou você fazer, vai ser abençoado. Você vai ser abençoado e quem te recebeu também vai ser abençoado. É o caso aqui, Filipe foi abençoado, ele cumpriu a sua missão e naquele dia um homem foi salvo também, porque Filipe se aproximou daquela carruagem, o acompanhou e ensinou a Bíblia para ele, porque ele estava lendo um texto, diz a Bíblia, de Isaías, que falava de Jesus, mas não estava entendendo nada. Aí Filipe foi o professor ali e Deus agiu, e aquele homem foi salvo e foi uma maravilha. Bom, gente, para a gente orar, para concluir a programação de hoje, rapidinho aqui, quero passar para você aqui algumas maneiras que o Espírito Santo fala conosco. Uma delas, o Espírito Santo, ele fala conosco através de homens e mulheres de Deus, como certamente tem me usado aqui para falar com você. Em 2 Crônicas 20:20, a parte B, diz assim, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Em outra versão diz assim, para a gente confiar em Deus, que Ele que vai nos sustentar, e a crer nos profetas, que Deus nos prosperará, tá certo? Você veja bem, então Deus pode usar
homens e mulheres de Deus para falar com você. Outra maneira que o Espírito Santo pode falar também conosco é através de nossa consciência. Exatamente, nossa consciência, né? Ele pode falar. Então, quando Estevão, aquele homem que era diácono, né, o Estevão, cheio de fé e de poder, realizou grandes maravilhas e milagres entre o povo, alguns o confrontaram, né? Aí o que diz aqui? Que a consciência deles reagiu ao que estava vendo. Diz a Bíblia, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele, quer dizer, o Estevão falava. O homem era cheio do poder de Deus ali, falava ali com autoridade e foi forte isso, né? Outra maneira também, o Espírito Santo nos fala através das Escrituras, que eu acabei de dizer agora. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, leia as Escrituras, façam um plano aí de ler, né? Começa lendo um capítulo por dia, né? Não queira ler demais, leia um pouco de cada dia, é muito melhor. Não adianta você pegar um dia e ler 3, 4, 5 capítulos, né, enormes da Bíblia e depois não ler mais, né? Melhor ler um pouquinho de cada dia, vai meditando e vai crescendo e vai evoluindo. Por último aqui, para a gente orar, o Espírito Santo fala também conosco através de acontecimentos, exatamente. O povo de Israel, por exemplo, aprendeu a temer a Deus por meio do julgamento do Senhor sobre Corá e sobre outras pessoas. Por exemplo, na igreja primitiva, a morte súbita de Ananias e Safira foi usada para estimular o temor a Deus entre os cristãos. Por quê? Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Eles morreram dentro da igreja. Que tragédia, né? Pessoal, no Atos dos Apóstolos está escrito isso, né? Então, Deus usa, o Espírito Santo usa e fala conosco também através de certos acontecimentos, ok? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por mais uma semana que estamos encerrando aqui pelo rádio, agradecer por tudo que eu falei aqui. Creio que foi todo inspirado pelo Senhor. O Senhor viu meu esforço, meu trabalho de preparar, de ler, de orar, de buscar. E eu creio que o Senhor falou com esse povo, Pai. Então, Deus, muito obrigado pelo nosso ministério, por esta palavra de hoje, por tudo que eu ministrei de segunda até hoje. Ó Deus, muito obrigado. Eu só tenho que agradecer pela vida, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus, pelo meu chamado, pelo meu ministério. Muito obrigado. E agradecer também por todos os ouvintes que também têm abençoado esse projeto, o nosso ministério, orando pela gente, ouvindo a programação, divulgando também essas mensagens a outras pessoas. Aqueles que têm ouvido pelo rádio têm divulgado esse horário. Pessoas que nos ouvem pelo nosso canal no YouTube têm compartilhado pelo link e enviado para outras pessoas. Ou seja, que onde chegar esses ensinamentos, chegue ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar, para restaurar vidas, para restaurar corações feridos e machucados, e que a bênção de Jesus alcance a todos os nossos amados ouvintes. Deus abençoe o nosso final de semana, seja um final de semana de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância, e abençoa todos aqueles que fizeram um propósito, até mesmo de fazer uma campanha de fé pelo rádio neste horário. Abençoa cada um que está encerrando conosco essa campanha, dando graça, força, ânimo, vitória. Encha-os do teu Espírito Santo e eles tenham um dia de excelência e um final de semana de poder, de unção e de um grande avivamento espiritual no meio dos filhos e filhas de Deus. Assim oramos no nome de Jesus, pedindo a bênção, Senhor, também financeira, e a bênção para aqueles que estão semeando em nosso ministério. Abençoa aquele que oferta, contribui, que ajuda, abençoa, prospera e que nunca lhe falte nada, Senhor. Abençoa o que ganha salário, o que trabalha por comissão. Abençoa, Senhor, que ainda esse ano, esse mês, que é o último do ano, seja um mês de uma grande prosperidade também financeira para esses filhos e filhas de Deus que me ouvem neste momento. Assim oramos, Pai, assim nós já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados e queridos, um grande abraço a todos vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e até a semana que vem, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Aquele abraço, minha gente! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.